Boa tarde, meus amigos, meus irmãos de religião, Aburu Aboye, que fala é Babalau Robson e Faolê. Eu gostaria de bater um papo com vocês. Eu gostaria de perguntar a vocês qual é a filosofia para a evolução humana. Como está sendo visto essas questões, muitos acontecimentos. Será que tudo é da vontade de Deus, da vontade de Lodumare? Porque eu escuto muitas coisas, as pessoas falando, mas eu não compreendo, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. O ser humano, ele foi criado para dar certo. Foi criado para evoluir, para amadurecer, né, para cumprir aqui no Aie, nesse mundo novo, umas questões básicas da vida. Todos sabemos que aqui é um ambiente de passagem, na qual iremos adquirir boas experiências ou ruins. Isso vai depender da sua escolha. Aqui tem tudo que corrompe uma pessoa, mas tem tudo que engrandece o ser humano. Então, é muito simples, né? Adquirir a maturidade, aí você adquire os respeitos, as questões familiares são importantes e as questões religiosas também, porque aproxima das divindades, de Deus, e a gente começa a evoluir como ser humano e como sacerdote também. E observamos, né, que muitas coisas acontecem com jovens, com idosos, com crianças, e muitas das vezes as pessoas não têm muita explicação, ou então se tem uma narrativa, os que cultuam o orixá, se apegam a algumas palavras que é de outro segmento religioso, né? Eu costumo dizer que eu não preciso hoje levar comigo na minha bagagem algumas coisas que eu, por ter estudado a questão dos orixás, né, a história dos orixás, a filosofia dos orixás, não ficar preso em uma narrativa cristã. Não que isso venha fazer mal, né? Tem muita coisa que está do outro lado que nós podemos usar e traz mais esclarecimento, mas é um pouco difícil, né? Eu tenho que sempre se apegar a religiões terceiras, porque a nossa religião dos orixás é completa. Mas as pessoas elas abraçam mais o cristianismo, né, do que as questões africanas, onde está tudo. Está o princípio da humanidade até o fim. Tem explicação, rituais, cerimoniais, centenas de coisas. Até orixás que as pessoas ainda não conhecem, mas muitos se limitam a conhecer porque o cérebro não acha que o cérebro não tem que conhecer, acha que o cérebro é limitado, né? E que conhecer não quer dizer praticar. Então se prende, se fecham, não dão valor à sua raiz, não sabe de onde veio, né? Não conhece a sua história, não conhece a história da negritude, não sabe como os nossos povos vieram parar nesse lugar aqui, chamado Brasil. Enfim, eu quero dizer uma coisa, eu vou mostrar aqui, eu estou aqui no meu quintal, né? Tem algumas árvores frutíferas aqui, e uma coisa que me chama muita atenção é que aqui no pé da minha árvore tem um fruto, uma acerola, que caiu do pé. Isso mostra muito as questões humanas. A natureza, né, é uma só. Então, podemos seguir muitos exemplos do que a natureza nos mostra no dia a dia. Uma fruta caiu do pé. É normal a fruta cair do pé? Sim, quando madura. Mas quando ela cai do pé antes do tempo, verde, quer dizer que ela sofreu por algum ataque. E o ser humano também sofre por ataque, né? Muitos ataques. Quando uma fruta cai do pé, pode ser por interferência de alguma pessoa que não tem paciência e sacudiu a fruta, fazendo com que ela não tenha o seu processo natural de desenvolvimento, né, de maturidade, ou então por intermédio de algum inseto, né, algum animal, e isso está errado, né? A fruta, esses ataques fazem com que a fruta não desenvolva, e assim é com o ser humano, né? Uma criança nasce, no meio do tempo aquela criança morre por algum problema, porque ela foi atacada, e nós seres humanos somos atacados. A nosso segmento religioso, né, africano, não existe o diabo, mas existe Elininim, existe Adjogum. Por mais que você é do candomblé e você nunca ouviu falar nisso, você tem que buscar aprender. Porque você não precisa ficar preso no diabo,
uma figura católica cristã que foi criada apenas para tirar a culpa do ser humano. Então, por essas questões, precisamos evoluir e botar cada qual no seu lugar, cada figura na sua filosofia espiritual. Eu não posso me basear na outra. Então, os ataques de Ogum é o que vai trazer mal à humanidade. Todo ser humano nasceu para amadurecer, né? Porque a fruta madura, ela fica doce, ela fica no ponto correto, assim como o Olodumare, né, estabeleceu. Então, todo ser humano ele nasceu para ter uma maturidade, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas ninguém é criado para sofrer alguns problemas antes. E o Olodumare, ele cria todas as entidades para isso. Umas que é para controlar a humanidade, sim, para criar tribulações, para que a gente possa nos organizar melhor, respeitar os princípios, respeitar as leis, tanto divina quanto humana, porque quando é lei, é estipulada a lei, o divino quer que a gente crie, porque aí é uma obediência. Então, quando esses ataques acontecem, porque a gente foge um pouco das nossas regras. Então, devemos seguir essas regras, devemos respeitar e nos cuidarmos, né? Porque os cuidados diante de algumas cerimônias, de alguns orixás, de alguns rituais, vai fazer com que a gente permaneça mais nesse mundo. As doenças estão aí, que também é estabelecida pelas questões espirituais ao negativo. E os piores deles, que acarretam as questões da Jogum, é Iku e Arum, que é a doença e a morte. A morte e a doença. Fora a depressão, a tristeza, tudo isso. As pessoas passam por isso, sofrem dessas questões que a medicina, às vezes, né, ela trata, mas o espiritual também trata. Porque as coisas foram criadas no mundo, né, muitas para ser sanadas, e se às vezes a gente não dá atenção no momento certo, já não vai dar mais tempo de a gente se preocupar ou cuidar daquela pessoa, ou salvar aquela pessoa. Então a palavra é, nós não podemos ser como uma fruta verde, né? Temos que amadurecer, o nosso tempo é esse. Essa questão de, aconteceu uma coisa com fulano, o que Deus permitiu. Gente, não culpe Deus por alguma coisa, não culpe suas divindades. Muitas das vezes aconteceu porque a pessoa, ela não observou, ela não teve caráter, não teve conduta, na verdade, se colocou a risco. Então, o ser humano tem que amadurecer. O correto é esse. Se as coisas acontecem antes do tempo, é porque houve algum ataque espiritual. Vamos conhecer mais a nossa religião e assim, peço que as pessoas compartilhem esse vídeo. Também acesse lá o meu canal no YouTube. O meu canal é Olufunque. Meu Instagram é Robson Silva _ e Faolê. Muito obrigado a todos. Axé.